Esse é um dos sentimentos mais estranhos que podemos presenciar. Saber que um dia, esse local já foi cheio de pessoas e vida. Agora, tudo que temos é um resquício de um tempo que nunca mais vai voltar. Como em um filme pós-apocalíptico, a vegetação tomou conta de tudo. Conseguimos ver corredores de antigos edifícios completamente assombrados. Um playground com brinquedos que parecem contar uma história. Um parque de diversões abandonado. Escolas completamente vazias. E locais que nem parecem fazer parte de nossa realidade. No vídeo de hoje, eu lhe convido a fazer uma viagem pela pequena cidade de Pripyat, a qual foi a principal área afetada pela radiação. E também relembrar a história de um dos maiores desastres que a humanidade já presenciou. Então fique confortável e seja bem-vindo a mais um vídeo. O ano era 1986. Tudo parecia normal naquela tarde de 26 de abril. O sol brilhava como nunca e as crianças brincavam nas ruas como qualquer outro dia. Os trabalhadores chegaram em casa à noite, prontos para descansarem após um longo dia de trabalho. Era tudo como previsto, nada fora de uma rotina normal. Um dia antes, as pessoas viviam as suas vidas normalmente. Era até estranho pensar no que viria a acontecer. Não muito longe dali, estava a famosa Vladimir Eletlamin, uma usina gigantesca em tamanho e poder nuclear. Ela era emprego para muitos moradores da cidade e, como vocês sabem, foi a faísca para um grande incêndio. Aproximadamente às 2 horas da madrugada, os engenheiros e operadores se preparavam para um teste de segurança crítico no reator número 4. Este teste, destinado a simular uma falha de energia, era visto como uma medida de precaução para melhorar a segurança da instalação. Os operadores desativaram uma série de sistemas de segurança, ignorando protocolos cruciais. Era como sair viajar sem colocar o cinto de segurança. Nunca esperamos pelo pior, mas infelizmente, o pior seria pouco para o que estava prestes a acontecer. O reator ficou instável e a temperatura começou a subir perigosamente. No entanto, em meio à pressão para concluir o teste, a equipe continuou, alheia ao perigo iminente. E então, em um instante, uma explosão violenta. O reator número 4 foi destruído, liberando uma quantidade devastadora de material radioativo no ambiente. A atmosfera se encheu com partículas mortais e o desastre de Chernobyl havia começado. As horas seguintes testemunharam uma luta desesperada para conter o desastre. As autoridades, despreparadas para a magnitude da tragédia e uma evacuação tardia, resultaram em uma exposição generalizada à radiação. Após a explosão, equipes de bombeiros e trabalhadores corajosos foram chamados para enfrentar o incêndio que se alastrava. Sob condições extremas, lutaram para conter as chamas e evitar que a tragédia se espalhasse para os reatores vizinhos. Muitos desses heróis
pagariam um preço terrível, sacrificando-se para limitar a extensão do desastre. Eles são os verdadeiros heróis. Enquanto isso, a notícia da catástrofe começava a se espalhar, mas a resposta inicial das autoridades foi hesitante e descoordenada. A evacuação de Pripyat, a cidade adormecida próxima à usina, só foi ordenada horas depois da explosão. Os habitantes, inicialmente mantidos na ignorância, foram subitamente confrontados com a urgência de deixar tudo para trás. Tudo o que eles conheciam: as pessoas, as ruas, o parque, sua casa, tudo foi deixado para lá. As famílias foram evacuadas em ônibus e trens, deixando para trás casas, pertences e o que era mais precioso para eles: as suas memórias. Algumas horas após o primeiro alarme, a cidade já estava deserta. Pripyat, outra hora vibrante, tornou-se uma cidade fantasma, silenciosa e abandonada, testemunhando a angústia de uma comunidade deslocada pelo espectro invisível da radiação. Com a cidade de Pripyat abandonada e o vazio preenchendo as ruas, o capítulo seguinte após a evacuação foi marcado por uma mistura de desolação e esforços para conter a catástrofe que se desdobrava. Operários trajando roupas de proteção especial realizavam tarefas árduas para descontaminar a região e conter a ameaça radioativa. Uma das tarefas mais críticas foi a construção do sarcófago sobre o reator número 4. Uma estrutura colossal, projetada para isolar o material radioativo e impedir sua disseminação. O novo confinamento seguro, concluído em 2016, tornou-se uma sentinela imponente, uma barreira física contra a ameaça invisível que ainda residia dentro do reator danificado. Enquanto a descontaminação continuava, cientistas e pesquisadores monitoravam de perto os efeitos a longo prazo da exposição à radiação. Estudos sobre a flora e a fauna na zona de exclusão oferecem vislumbres das complexas interações entre a natureza e a radiação, destacando as adaptações únicas de algumas espécies a esse ambiente alterado. Assim, após a evacuação de Pripyat, a história de Chernobyl não se encerrou, mas sim se transformou em uma narrativa complexa de descontaminação, pesquisa e reflexão sobre os perigos inerentes à energia nuclear. A zona de exclusão permanece como uma testemunha silenciosa, lembrando-nos das consequências duradouras de uma noite fatídica que mudou o curso da história. Em um contraste surreal com a tragédia que assolou Chernobyl, turistas corajosos, curiosos pela história e pela natureza desconfiadora da zona de exclusão, começaram a explorar as ruínas silenciosas de Pripyat. O turismo em Chernobyl, embora rodeado por controvérsias, prosperou. Visitantes de todo o mundo vestem trajes de proteção especial para explorar as ruas vazias da cidade. Os parquinhos abandonados e os prédios cobertos de poeira do tempo mostram o que aconteceu. As câmeras capturam imagens de objetos cotidianos, testemunhas do passado. Críticos argumentam que a exploração comercial da tragédia pode ser insensível, enquanto outros expressam preocupações sobre o risco de exposição à radiação, mesmo que sejam considerados baixos. Pessoas que um dia moraram ali conseguem voltar depois de muitos anos, e a emoção com certeza toma conta delas. Chernobyl permanece como um monumento à fragilidade da vida humana e à força implacável da natureza, e a pequena cidade está até os dias de hoje, por sua maior parte, completamente vazia. E assim seguirá, pois a radiação, apesar de diminuir gradualmente ao longo do tempo, pode levar muitas décadas para sair, séculos, e alguns outros dizem que até milhares de anos.